Domine seus vícios. Soberba, preguiça, gula, luxúria, avareza. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano está sujeito a ser dominado por esses vícios. Todos e cada um de nós os temos e já caímos neles. É por isso que são incontáveis os pensadores que têm falado sobre eles ao longo da história da humanidade. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, nos seduzem, turvam o nosso entendimento, inclinam o nosso apetite para as paixões mais baixas que o ser humano possui. Eles até subjugam a razão, fazendo com que você tente convencer a si mesmo de que o vício é algo bom, ou pelo menos não tão ruim como se poderia esperar. Como você já pode perceber, o estoicismo se destaca como uma das doutrinas mais críticas em relação aos vícios. Os estoicos consideram que eles anulam a razão do homem e também sua liberdade. É parecido com um animal, subjugado a seus instintos e desejos. Lembre-se de que a filosofia estoica é um incansável cultivo da virtude, que nos afasta dos vícios e nos leva a uma vida plena e feliz. Como você já deve ter experimentado, o vício nos torna tremendamente infelizes. Parece nos satisfazer plenamente, mas essa satisfação é passageira e temporária. Quando desaparece, só deixa sofrimento, angústia e infelicidade. Parece que o vício nos completa e nos sacia, mas na realidade a única coisa que faz é nos esvaziar e deixar uma ferida na alma que somente a virtude pode curar. Marco Aurélio dizia que o vício é seu próprio castigo e se encontra em sua própria destruição. E Sêneca acrescentava: o vício é o inimigo mais poderoso que alguém pode enfrentar, mas a virtude é a melhor defesa contra ele. Tentarei ajudar você a ser dono de si mesmo, a controlar os vícios e, em última análise, a ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em duas partes. Primeiro, explicarei o que é o vício a partir de uma perspectiva histórica. Depois, darei 10 conselhos para combater o vício por meio da virtude. Peço a colaboração de vocês para se inscreverem, ajudarem no crescimento do canal, e assim eu consiga trazer mais da filosofia histórica. Conto com a ajuda de vocês. Para os estoicos, o vício é um comportamento moralmente incorreto e prejudicial para a pessoa que o comete. É uma aflição da alma que se inclina para o apetite irracional, distorce o julgamento, provoca sofrimento e mina a paz interior. Exemplos de vícios, como todos conhecemos, são a vaidade, a ira, o medo, a luxúria, a avareza e muitos outros. Marco Aurélio explica muito bem o que consistem esses desvios da alma e diz o seguinte: o primeiro e maior vício é a ignorância. O segundo é a falta de autodomínio. Primeiramente, o vício é resultado de um erro de julgamento derivado de um mau exercício da virtude da sabedoria. Quando somos presa do vício, nosso entendimento toma duas alternativas. Ou identifica como um bem o que na verdade é um mal, ou reconhece como mal e tenta convencer a si mesmo de que é um bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento fica curvado e expressa o erro com a razão curvada, cedendo livre caminho ao prazer e ao desejo. Se privilegia o gozo momentâneo em detrimento da verdadeira felicidade e se cai prisioneiro dos impulsos. Por natureza, os impulsos são irracionais e egoístas, tornando-nos mais animais do que seres humanos. Aquele que se deixa levar pelo vício renuncia à razão, que é o que nos faz pessoas, e se torna escravo de suas paixões. Isso é característica dos animais. Portanto, aquele que se entrega ao vício denota uma falta claríssima de amor a si mesmo e à humanidade. Além de nos tornar mais animais, o vício nos torna dependentes e manipuláveis, como escravos de nossas paixões, anulando nossa liberdade e nos tornando incapazes de escolher entre uma ação ou outra. Prisioneiros do vício, os outros podem fazer conosco o que quiserem, podem nos manipular facilmente, usando aquele desvio que é a nossa fraqueza. Por isso, Marco Aurélio diz que, depois do erro da ignorância, no vício se encontra o erro do autodomínio. A razão se confunde, cede lugar ao prazer, perdendo toda a capacidade de dominar as paixões e ordená-las para a virtude.
O desejo e a virtude, diria um estoico, são incompatíveis. Portanto, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz, que são os fins aos quais todo ser humano deve se orientar. No entanto, não se deve pensar que cair em vício significa cair em um erro reversível do qual não podemos sair. Pelo contrário, como dizia Fênix, a melhor medicina para o vício é a virtude. Por isso, como defende o estoicismo, é tão necessário lutar todos os dias para praticar a virtude. Devemos lutar para sermos mais racionais, mais serenos, renunciar pouco a pouco aos vícios e alcançar o domínio de nós mesmos. É uma tarefa difícil, mas é o que corresponde a um fim tão grandioso como a verdadeira felicidade. Se a felicidade plena fosse fácil de conseguir, não seria tão maravilhosa nem tão valiosa. Se você pensa, os estoicos é muito provável que concorde com todas essas ideias. No entanto, certamente você vai se perguntar, embora eu concorde com isso, que coisas concretas posso fazer para vencer os vícios no meu dia a dia? Por onde devo começar? É isso que dedico à segunda parte deste vídeo, onde vou te dar alguns conselhos para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Conheça a si mesmo. Para lutar contra algo, primeiro é preciso saber contra o que se deve lutar. Sempre pare para pensar cuidadosamente. Quais são suas fraquezas e vícios? No fundo, todos somos conscientes de quais são. Nosso coração, alterado por eles, nos aponta a causa de nossa turbulência e infelicidade. Avareza, luxúria, egoísmo. É fundamental reconhecer quais são e ter bem claro o que queremos combater. Mentalize-se de que este é um caminho longo e difícil. Combater os vícios é uma tarefa muito complicada, porque estão profundamente enraizados em nosso coração. Tenha em mente que durante o percurso é muito provável que você recaia neles, e não há problema em fazê-lo. É totalmente natural. O importante é que você não desista e sempre volte a lutar para abandoná-los. Se você continuar tentando, com certeza chegará um dia em que os terá superado completamente. Determine sua motivação. Pense nos valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. O principal é ser mais feliz, mas para cada pessoa haverá outros motivos particulares, como economizar dinheiro, cuidar da saúde, ter melhores relações humanas, etc. Tenha isso sempre em mente, principalmente nos momentos mais difíceis. E não esqueça que eles são infinitamente mais valiosos e merecem muito mais valor do que os vícios nos quais você caiu. Estabeleça metas realistas. Defina um objetivo que seja desafiador, mas alcançável. Não precisa ser muito fácil, mas também não deve ser impossível. É importante que você perceba que vencer o vício exigirá esforço, mas também é essencial que acredite que será capaz de conseguir. Comece progressivamente. Se você está muito envolvido no vício em questão, comece aos poucos. Não é necessário abandoná-lo de uma vez. Você pode estabelecer metas progressivas a cada dia, semana ou mês. Seja como as formigas, grão por grão até fazer uma montanha, como diz Marco Aurélio. A virtude não é algo que se adquire da noite para o dia. É o resultado de um trabalho constante no controle dos vícios. Evite situações de risco. Se você sabe quais são os seus vícios e fraquezas e tem claro que deseja superá-los, evite as situações que possam levá-lo a cair novamente nesses vícios. Isso pode implicar que você tenha que modificar certos hábitos de sua vida e alterar seu ambiente para evitar as tentações. Portanto, seja corajoso e sempre tenha em mente que todo sacrifício vale a pena. Afaste-se daqueles que o incitam ao vício. Quem o leva ao vício não está querendo o seu bem. Quando você valoriza alguém de verdade, deseja todo o bem para a pessoa que ama. O vício é um mal e conduz à infelicidade. Portanto, quem o fomenta em você não está preocupado com que você alcance a maior virtude e a verdadeira felicidade. Pode ser muito difícil, mas você precisa se conscientizar de que deve se afastar daqueles que apenas o arrastam ao vício. Caso contrário, ambos serão prejudicados. Você fará o bem tanto a si mesmo quanto a outra pessoa.
Saia daqueles que, no fundo, você sabe que não fazem bem a nenhum dos dois. Pense no dano que você causa a si mesmo e aos outros. Quando caímos nos vícios, costumamos pensar que o dano não é tão grande ou que esse dano não existe realmente. No entanto, o vício causa uma ferida profunda na alma e semeia o caminho para a infelicidade e o infortúnio. Isso denota uma imensa falta de amor por nós mesmos, pois nos infligimos o mal e negamos o bem. Além disso, o vício inevitavelmente afeta as pessoas ao nosso redor, seja porque o compartilhamos com elas, seja porque as encorajamos a fazê-lo, ou porque as toleramos nos outros. O vício é como uma espiral, como um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não faça mal a si mesmo nem permita isso aos outros. Busque sempre o bem e a virtude, como diria Sêneca. O controle dos vícios não é apenas um ato de melhoria pessoal, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Para concluir, gostaria de compartilhar com você algumas frases de alguns filósofos históricos sobre o vício. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar a grandeza e a sabedoria. Os vícios são correntes que nos prendem e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior. A verdadeira grandeza reside em vencer os vícios e cultivar a virtude. Espero que esses conselhos possam ajudá-lo a combater os vícios e a cultivar a virtude em sua vida. Lembre-se de que é um processo contínuo e que exige esforço constante, mas os resultados valerão a pena.